GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. 4K nativo, compatibilidade com 8K, taxa de frame rate de até 120 Hz, Ray Tracing Zen 2, nave, isso não é rumor, é o projeto Scarlet, que é oficial, foi anunciado ontem, a gente vai falar sobre isso agora. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando o Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para game de todo o YouTube. Finalmente a Microsoft abriu a cortina e mostrou pelo menos aí algumas specs essenciais do Project Scarlet. Exatamente, Project Scarlet, voltamos a estaca zero, nós já víamos aí o nome de Lucart, Anaconda e tudo mais, e agora volta a ser oficialmente de novo Project Scarlet, e é assim que a gente vai tratar aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que é demasiadamente importante para toda a comunidade gamer, como você pode observar. Antes de mais nada, a gente acertou mais uma vez. Aliás, acertamos mais de um ano atrás. O primeiro canal do Brasil a trazer nave como suposta arquitetura de GPU para os novos consoles foi o Detonando Geek, e isso foi, eu acho que em 2017, cara. Dá uma olhada nos nossos vídeos, vai encontrar muita coisa. A parte do cache de SSD, nós vínhamos falando em inúmeras lives. Ou seja, a gente, como aconteceu no Xbox One X, como aconteceu no Nintendo Switch, já acertou de novo na nova geração. É óbvio, aquela lógica, tem alguns detalhes que nós não acertamos, a gente vai discutir agora com vocês. Abriu a cortina, a Microsoft revelou seu console, a Sony havia feito isso numa matéria, The Ward, né, numa matéria, um jornal chamado The Ward, se não me engano, mês passado, que até foi estranho, né, através de uma matéria, mas ela também revelou pré-specs do console. Quando eu digo pré-specs, é que tanto a Sony quanto a Microsoft ainda estão fazendo segredo sobre as specs detalhadas de tudo. Eles estão colocando as principais funcionalidades e principais tecnologias que terão os seus consoles, tá? Foi confirmado ontem na apresentação da E3, um console que pode chegar a taxas de até 120 Hz de frame rate. Quando se fala frame rate, quer dizer que é a entrega do render até 120. Foi colocado 4K nativo, e é muito importante a gente falar que durante a apresentação da propaganda que fizeram, falaram e compatibilidade com 8K. Quando a gente coloca compatibilidade com 8K, se refere que o console é capaz de rodar 8K, mas não que ele vá rodar render de jogos a 8K. Isso é muito importante a gente especificar sempre durante essa geração, até que, por exemplo, venha anúncios oficiais de não é compatível a 8K, é 8K nativo. Aí já é outro assunto e a gente faz outro conteúdo para isso. Outra coisa importante pra gente falar também é que teve essa imagem que nós fizemos em uma live, onde estava lá na HDMI Alliance, no stand da Computex, que eles estavam apresentando um console sem drive de CD, que estava numa televisão 8K, e que provavelmente não era o Xbox One S Digital Edition, porque ele não tinha drive de Blu-ray, talvez já seja o hardware. Isso quer dizer que, mesmo que ele não alcance 4K nativo, poderá alcançar no upscaling um 8K. Isso já é suficiente interessante para um console, e para quem for adquirir uma televisão 8K, que eu duvido que nos próximos 2 anos alguém faça isso efetivamente aqui no Brasil, mas tem sempre alguém abonado aí querendo tecnologias de última ponta. A taxa de 120 Hz que foi anunciada não foi especificada em momento algum que vai ser em 4K constante, mas talvez seja possível devido ao rumor da aceleração de GPU de Ray Tracing que nós já trouxemos aqui. Aliás, é importante falar que muita gente falou daquele papel que nós trouxemos aqui como vazamento, que não deu credibilidade alguma aquilo devido a ser um papel escrito na mão, mas as pessoas olharam o papel e não o conhecimento específico que estava dele. Não é importante o papel, galera, e sim o cara que escreveu aquilo, a pessoa que escreveu aquilo no papel sabia do que estava falando, era uma engenharia completamente compatível com a arquitetura Zen, principalmente no seu modo de funcionamento, os módulos dos chiplets e até o modo de PCI Express, como ia se comunicar. Então não é o papel, e sim quem escreveu no papel, por isso até agora tem acertado bastante aquele papel. Se você duvidou,
Tomou. Beleza, então, confirmado a arquitetura Zen, algo que nós já sabíamos aqui no canal Detona Week, já vínhamos falado para vocês há vários meses. A gente tem aí para falar para vocês das especificações principais que isso vai proporcionar. Primeiro, a arquitetura Zen da AMD trabalha com 7 nanômetros, processo de fabricação FinFET muito mais efetivo do que 14 nanômetros. Isso vai proporcionar um consumo energético e uma potencialização de processos muito maior, ou seja, também diminuição do calor, porque ele trabalha melhor com a energia. Menor quantidade de energia, menor calor. Então o sistema de refrigeração do próximo Xbox, que até agora é Xbox Card, pode continuar trabalhando com a câmara de resfriamento a vapor, que é encontrada no Xbox One X, e provavelmente consiga empurrar aí toda a performance que precisa e o resfriamento. Falando em temperatura e também falando em energia, o console não é igual a um PC. Ele é um projeto de arquitetura feito por engenheiros e feito para que os componentes acionem o máximo do poder deles. Por quê? Porque é um projeto totalmente customizado, ou seja, ele é customizado, assim como toda implementação. Dessa forma, eles conseguem aí utilizar bastante recursos de cada tecnologia que é implementada. No caso do Zen 2, existe uma tecnologia chamada Boost Precision. Esse Boost Precision nada mais é do que ele aumenta o valor de clock individual por cada núcleo, aumentando o processamento através de uma verificação de sensores com temperatura e também consumo de energia. Se é constante o consumo de energia e está normalizado e a temperatura não é crítica, o processador, em situações mais abrasivas de processamento, pode amplificar o poder de processamento, criando um overclock natural. Essa tecnologia já é presente no Ryzen até de primeira geração, só que no PC funciona um pouquinho diferente, porque depende de dois fatores importantes. Primeiro, dinheiro. Segundo, conhecimento específico. E por que eu digo isso? Para que você compre os equipamentos corretos e utilize toda a tecnologia corretamente. Ou seja, sistemas de water cooler para CPU, GPU, gabinetes amplos de ventilação, fonte correta, e nem sempre no PC isso é emparelhado. Ou seja, dinheiro para comprar, conhecimento específico para aplicar. No caso de um console, conhecimento específico de engenheiros e também dinheiro da empresa para investir nisso. Então, a arquitetura de componentes faz elevar e pode potencializar essa tecnologia. Uma outra vantagem também é que nós com certeza teremos PCI Express 4.0, porque foi especificado o Ray Tracing. Ray Tracing, como nós já dissemos aqui no canal e muitas vezes, é a busca da renderização em real time de luzes, sombras e reflexos para que aumentem o nível de realidade de visualização gráfica. Não foi especificado se esse Ray Tracing vai custar FPS. É muito difícil imaginar que estaremos numa velocidade de 120 frame rates constantes com o Ray Tracing ativado em 4K. Isso é muito importante saber, que esses consoles, por exemplo, por essas especificações anunciadas, devam realmente ter uma variação de resolução e qualidade para atingir aí a potencialização. Muito provável que a Microsoft tenha a ideia, conforme dito ontem lá na apresentação, que console e PC já não são as únicas coisas para jogar e as pessoas querem mais. Talvez ela queira unificar uma gama de funcionalidades e talvez trazer aí pra gente uma graduação de resolução e aumentando o FPS. Quem sabe façam isso, quem sabe até diminuam os gráficos, mas ainda isso é especulação. Vamos direto a um dos pontos que foi a cereja do bolo, pelo menos para a Microsoft, não só para a Microsoft, para a Sony também. A Sony tá batendo no peito, falando que criou o maior sistema de SSD do planeta Terra, capaz de derrubar qualquer SSD de PC existente no mundo inteiro, e vai ser o console com o bagulho mais rápido do planeta Terra. É load piscando. Ontem também a Microsoft foi muito baseado o anúncio que ela fez sobre o Project Scar, baseado na velocidade de load e os benefícios que poderiam ter nos jogos. É óbvio, é claro, lógico que os benefícios não são difíceis para a gente imaginar. Primeiro ponto, uma facilidade a mais para o desenvolvedor não ficar preso criando ilusões para a gente enquanto está carregando o jogo, que basicamente é isso que eles fazem entre uma transição e outra, com cinemáticas, às vezes cenas paradas. Existe aí um trabalho do desenvolvedor para que ele camufle em background
um load para que a gente não sinta. E talvez isso não seja mais necessário nessa próxima geração, o que já agiliza bastante o desenvolvimento para o dev e para nós players aí uma maior imersão para não ter que ficar esperando coisas acontecerem na tela. Mas como realmente eles vão fazer isso? É só colocar um SSD lá e acabou o problema? Muito provável que não. Uma coisa que foi dita lá é que foi criada uma tecnologia específica para isso, onde todo mundo vai poder acessar tudo muito rápido, com piscar de olhos, e vai ser lindo, maravilhoso. Nossa senhora, nossa vida vai mudar na próxima geração, mas a gente pode entender isso como uma evolução, modificação de uma tecnologia que já existe faz um tempo já no mercado, tanto do lado da Sony quanto do lado da Microsoft. A gente está falando de NVMe. NVMe no PC existe ainda certa confusão se é uma interface ou se é um protocolo. O mais correto de dizer sobre a tecnologia NVMe é que é uma interface que tem um protocolo. Bom, resumindo polêmicas de PC à parte, nós vamos especificar direto o que poderia ser isso. NVMe é criado por uma organização, ela é composta por mais de 80 empresas, assim como a HDMI Alliance, incluindo Intel, incluindo SanDisk, incluindo Kingston, que também é HyperX, e é óbvio, é claro, é lógico, vamos falar aqui, Microsoft. Essa instituição criou uma tecnologia de aceleração sobre SSD. Discos de estado sólido já são bem mais rápidos do que discos mecânicos, isso não tem dúvida nenhuma. Para amplificar essa tecnologia, sem aumentar demasiadamente o custo, foi criado um tipo de acelerador para comunicação. Hoje uma comunicação SATA, por exemplo, ela tem bastante loops de processos com o processador, ou seja, ela envia e recebe informações com maior número de ciclos de informação. Isso quer dizer que o caminho fica mais longe. Para você entender isso de uma maneira bem clara, vamos criar um exemplo da vida real utilizando o Google Maps para que a gente entenda isso. Eu fiz aí uma rota no Google Maps que eu vou de um quarteirão a outro, tá? Então eu vou subir aqui esse quarteirão, virar e ir até aquela outra casa. Beleza, então você pode perceber que pelo caminho normal que foi colocado aí, contando a saída, a chegada e os dois pontos, 4 processos. Processo de sair, processo de virar, o outro processo de virar e o processo de chegar. Beleza, bacana, sem contar que a nossa quilometragem também é maior. No entanto, o que você pode ver aí no meio dessa imagem que existe uma viela. Vamos chamar essa viela de NVMe. Eu tenho um ponto de saída, o ponto de curva, uma reta e cheguei. Fiz um caminho extremamente mais curto. Basicamente é essa tecnologia, é óbvio, é lógico que inclui muito mais coisas. Nós não estamos aqui para desmistificar NVMe de uma vez por todas, tudo que você precisa saber, mas é para você entender que é o processo que é feito é exatamente esse. Ou seja, ela, além de conseguir converger com maior velocidade, comparativo até memória RAM em muitos casos, ela executa menor caminho e tem a menor quantidade de processos. Num sistema de tuning em programação, tuning code ou tuning database, que é a programação para deixar mais rápido um banco de dados, existem várias técnicas, mas quando você vai tunar algo em computação, é diminuir a quantidade de passos que essa coisa faz para chegar até o resultado final. Quando você consegue fazer isso, você deixou tunado, você deixou mais rápido. E o NVMe serve para tunar. É óbvio, é claro, é lógico que o NVMe existe em várias vertentes. Por quê? Porque é uma organização que fez uma tecnologia em associação com as empresas pegaram essa expertise e cada uma criou uma solução distinta. A gente pode dar o exemplo basicamente da Intel, que tem a memória Optane, que hoje é um dos sistemas mais rápidos que tem na aceleração de SSD. Ela é uma tecnologia proprietária da Intel e só funciona com processadores Intel. É óbvio, é lógico que ela é diferente do NVMe genérico, porque ela utiliza uma memória diferenciada e tudo mais. Mas o processo, o macro e o resultado para que ela chegou isso é baseado na estrutura NVMe, ou seja, achar o caminho mais curto, diminuir os processos, acelerar a informação e trafegar numa velocidade muito rápida, talvez até mais rápida que a RAM. Nesse ponto, não é mentira quando Microsoft e Sony falaram que desenvolveram uma tecnologia para isso, ou seja, eles criaram uma compatibilização para os seus próprios consoles
dessa tecnologia. Isso é muito bom em consoles, por quê? Porque o NVMe também é uma espécie de cache. O que ele faz? Além de ele usar menos ciclos de processamento, ele já grava a informação que você mais usa e deixa sempre acessível. Voltando lá ao nosso exemplo da viela que chama NVMe, a gente pode verificar que a partir de agora está gravado na nossa rota que sempre utilizaremos essa viela, ou seja, nós cacheamos e salvamos na tabela de indexação que aquele é o caminho mais curto e ele sempre vai utilizar. Se tratando de uma estrutura de jogos agora, nem sempre isso vai acontecer logo de cara, porque é preciso um tempo de aprendizado, mesmo que for alguns minutos, mas é preciso que o NVMe, que a tecnologia em si, entenda quais são os arquivos que estão sendo mais acessados. Dessa forma, você vai ter aí o ganho com o uso do jogo. Na teoria seria assim. Agora, em console, isso tem uma grande vantagem em relação até mesmo a PC Game. Porque no PC o desenvolvedor nunca sabe qual é o hardware que o cara tá. Ele tá com NVMe, ele tá com M.2, ele tá trabalhando com qual PCI Express, né? Qual a tecnologia que a pessoa implementou no PC. Já um console não, é um hardware fechado, eu vou desenvolver algo para aquele aparelho e eu sei exatamente o que tem nesse aparelho. Dessa forma, é possível. Como eu digo, é possível, eu acredito que essas empresas fizeram isso. Ou seja, colocaram em seu SDK durante o desenvolvimento dos jogos para conectar a esses aparelhos, que o desenvolvedor já cite as rotas de cache. Dessa forma, não existe aprendizado. Instalou o jogo, ele já sabe qual o menor caminho e as instruções de NVMe desses discos SSD vão trabalhar com eficácia 100%, dispensando a utilização daquele processo de aprendizagem para te trazer as coisas mais rápidas. Vale lembrar que foi lançado nessa Computex agora em junho, oficialmente para PC, a arquitetura Zen 2 e nave da AMD, né? Então, quer dizer, nós temos aí basicamente quase um ano antes lançando para PC, mas é uma arquitetura de vanguarda que vai vir para os consoles, então nós teremos sim uma nova geração extremamente potente, onde os desenvolvedores terão uma liberdade maior, teremos coisas muito boas. Agora resta saber se vão fazer jogos para toda essa potência. Entendeu bastante de NVMe, descobriu aí o que o Project Scarlet é capaz de fazer. Vamos esperar as especificações oficiais e aí a gente faz o cálculo de clock, cálculo de núcleos computacionais, cálculo de memória GDDR6, fluxo e taxa de transferência aí de memória, e aí sim a gente entra no veredito quem é melhor, PS5 ou o próximo Scarlet. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.